Olá! Isso daqui é um gibi para muitas pessoas, né? Mas é muito mais que um gibi. Isso é histórias em quadrinhos. E você que é professor, professora, educador, educadora, até os pais, vão usar isso como ferramenta para a sala de aula. E é a base do nosso livro, meu e da professora Sônia Luitem, chamado Efeito HQ. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vamos começar com uma falinha do Maurício de Souza. Vamos lá. Oi pessoal, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica, e eu apoio o projeto Efeito HQ do João e da professora Sônia Luitem. Vai trazer gratuitamente aos educadores e professores informações importantes de como utilizar a linguagem dos quadrinhos e o humor gráfico nas salas de aula. Sabemos que os quadrinhos são ferramentas ótimas para o estímulo à alfabetização e leitura das crianças. Faltava uma forma mais simples e gratuita para que fosse implantada com mais eficácia. Um abraço a todos os professores e educadores do meu Brasil, ok? Um abraço. Pois é, o Maurício viu o projeto e está nos dando esse apoio. Por isso estamos aqui para gravar esse vídeo e mostrar um pouquinho o que é esse livro Efeito HQ. Eu e a professora Sônia Luitem resolvemos que seria um livro colocado virtualmente para ser gratuito. E tem uma explicação que gravamos antes, eu e a professora Sônia Luitem, que nós vamos passar agora. Vamos ver. Olá professor, olá educador. É muito importante você ver esse vídeo para saber um pouquinho sobre o nosso livro, meu e da professora Sônia Luitem. Eu sou o Jal, José Alberto Lovetro, sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e trabalho com quadrinhos e humor gráfico há muito tempo. Nós fizemos algumas pesquisas durante muitos anos, da Sônia inclusive fora do Brasil, e chegamos a alguns pontos importantíssimos para melhorar tanto a participação do aluno na sala de aula, quanto arrefecer violência, arrefecer os problemas que existem dentro de uma sala de aula que o professor vive no dia a dia. Portanto, vai ser muito importante para vocês. Temos um livro que vocês podem baixar gratuitamente e podem utilizar na sala de aula com vários exercícios. Inclusive, se você não sabe desenhar, não tem problema nenhum, porque o livro ensina um pouquinho como fazer isso e como passar para os alunos. Você vai ser um professor de desenho, inclusive, vendo o nosso livro, né? Então, presta só atenção um pouquinho nesses minutos para que a gente fale um pouquinho sobre essa experiência e sobre o que vai acontecer. Sônia Luitem vai se apresentar, então. Olá, professor, professora, docente. O livro Efeito HQ, ele é fruto de uma pesquisa já de muitos anos. Inclusive, eu comecei esse tipo de pesquisa no primeiro curso de Histórias em Quadrinho do Brasil, quiçá do mundo, em 1972. Então, preparava desenhistas e editores também de livros, inclusive didáticos. Então, através tanto da parte teórica dessa pesquisa, como também membros de banca, isso ao longo dos 30, 40 anos, nós sempre vimos essa necessidade do uso de quadrinhos de uma forma adequada. Então, não só da teoria, mas também da prática. E como nós fizemos a prática? Essa prática, o Jal e eu fizemos justamente a partir de um pedido que nós fizemos para a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, para testarmos, para vermos como é que os professores e os alunos reagiriam a isso. Isso tudo dentro dos parâmetros da própria escola, didática, sem atrapalhar a programação. Então, o que nós vimos disso é que o professor ele tem medo de usar quadrinhos em sala de aula, muitas vezes, porque ele desconhece a linguagem. Então, isso foi necessário até darmos palestra para eles, para mostrar, assim, para arrefecer um pouco esse medo que havia em usar o quadrinho, né? E depois, ao longo dos meses que nós ficamos com os professores, isso indo à sala de aula junto com eles, nós notamos uma mudança muito grande no final do semestre, que foi justamente até um fator surpresa para os professores. Em primeiro lugar, a disciplina.
Então, assim, quem dá aula numa escola que seja secundária, porque esse livro ele serve tanto desde o primário até a universidade, né? Então, para o docente que dá aula, sabe o quanto de barulho tem que enfrentar em sala de aula e tudo. E no momento em que você coloca a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto, nessa motivação, que depois nós vamos falar sobre o que vai motivar o aluno e o professor a fazer, ele terá então uma disciplina natural, que não é necessário gritar, porque os alunos estão interessados. Isso nós vimos e despertou assim um imenso interesse dos professores, e principalmente até os professores de português, porque em primeiro lugar, para poder, na expressão da linguagem, é preciso falar bem a língua portuguesa, no caso. E outras matérias também, isso não é restrito somente à área de humanas, mas também à área de ciências, matemática, etc. Qualquer área. Qualquer área. Então, o livro Efeito HQ, ele dá ferramentas para vocês docentes usá-lo em sala de aula dentro de um cronograma. Não é chegar na aula e falar assim, bem, hoje não tenho nada que fazer, eu vou então dar quadrinhos para as crianças. Não, ele vai estar dentro do início do semestre, isso tudo vai estar, vamos dar essa programação para que ele possa realmente, dentro da programação da própria escola, eventos, celebrações, as crianças então estarem, as crianças e os adolescentes estarem com o quadrinho dentro de suas atividades, não é verdade? Pois é verdade. Sônia, a grande importância da linguagem dos quadrinhos, que é simples, é uma linguagem democrática, porque se você tiver lápis e papel, você começa a desenhar. Barata, quer dizer, quase gratuita, né? Valoriza mais o professor do que o equipamento, que é uma coisa já difícil hoje em dia. E isso daí vai valorizar muito esse trabalho do professor, que vai ser a pessoa que vai passar para os alunos uma forma onírica, uma forma em que o aluno não vai ficar com aquele trauma de que tem que decorar e tudo mais. Ele vai por um outro lado do cérebro que não tem essas paredes, esses muros que deixam o aluno ficar já meio contido. E com as escolas tempo integral é essencial que se aplique esse tipo de linguagem. Tivemos experiências nessas escolas, como a Sônia falou, e vimos que até alunos que dormiam em sala de aula e tudo mais, houve uma evolução na média de 10% a 30%, em alguns casos 50% em 3 meses. Isso não é pouco para o ensino que nós temos hoje e dependendo de muitos equipamentos e tudo mais. Não, vamos para a área simples para começar do beabá. Quadrinhos é a primeira coisa que deve se fazer para a gente conseguir centrar o aluno em algum assunto. Por exemplo, o professor tem algum problema com matemática. Nos exercícios que nós passamos, o aluno vai se concentrar no problema direto, naquele problema que o professor detectou, e ele vai passar por uma experiência que nunca mais ele vai esquecer. Ele vai mostrar para os netinhos depois o resultado. Vocês vão ver. A gente quer aguçar um pouco a curiosidade de vocês para verem o livro, porque não dá para a gente falar tudo agora, evidentemente. O livro vai contar. Então, a gente queria que vocês vissem, lessem. É gratuito, e é gratuito porque somos interessados nisso. A nossa vida inteira trabalhamos pela linguagem dos quadrinhos, nas nossas áreas e tudo mais, e a gente quer ver o ensino melhorar a partir disso. A Sônia Luitem ficou muito tempo também fora do Brasil dando aulas. Essa experiência é muito importante, porque ela ficou mais 7 anos no Japão, mais 7 anos na Europa, e esse contato fez com que ela tivesse mais noção ainda de que é uma linguagem universal, não é verdade, Sônia? E olha, não só universal, realmente esse contato fora do Brasil, saindo até, extrapolando as fronteiras, o que eu vi? Normalmente o quadrinho, o professor antigamente falava assim, menino, larga esse gibi, você não tem coisa melhor para fazer, os pais, etc. Mas hoje não. Por quê? Porque o gibi, o quadrinho, é uma linguagem na qual a criança se identifica. Então é muito importante tornar o quadrinho como seu aliado, professor e professora, e não como seu inimigo. Se a criança se identifica, por que ela se identifica? Ela sabe ler os códigos. Se você der um quadrinho por exemplo, em sueco para uma criança da China,
a sequência, ela vai conseguir contar essa história, porque ela é composta de 2 elementos, a linguagem e o texto. Então as crianças conseguem ler, ver lendo, toda a linguagem descontínua do quadrinho se torna contínua. Ela imagina o pulo, ela imagina o salto, ela imagina um monte de coisa. Quer dizer, isso faz com que o cérebro dela esteja trabalhando, ela está produzindo ruídos. Tanto é que naquela escola que nós fizemos o teste, nós praticamente choramos de ver que os alunos com deficiência auditiva, eles desenharam uma história totalmente feita de onomatopeias. Isso foi assim, eles deram na classe aquilo que eles pudessem expressar. Perfeito. Então, lembre-se disso, o quadrinho é seu aliado, porque ele é um elemento que realmente o aluno usa e ele gosta, ele se identifica com o meio, como um meio de comunicação. Enfim, Sônia, tudo isso nós estamos contando também no livro. E estamos contando a experiência que houve na FEBEM, que hoje é Fundação Casa, aqui em São Paulo, que foi importante para a gente tentar salvar 95% pelo menos das crianças e jovens de ir para um caminho errado. E as histórias em quadrinhos deu um canal de comunicação para essas crianças e esses jovens, e eles começaram a descobrir um pouco mais das coisas para não irem para caminhos errados. Isso a gente prova a todo momento. Pode ver aí nas Olimpíadas, o esporte e tudo mais. Quando você dá algum canal para aquela criança, para aquele jovem, ele não vai para o canal errado. Se torna um herói. Se torna um herói. Personagem. Você pode fazer isso mesmo. Então, vocês vão se surpreender com esse livro. É gratuito e vocês podem, inclusive, ter a ajuda de algum desenhista. Tá? Em todas as cidades tem desenhista e tudo mais, para até aprimorarem a parte de desenho, essa coisa toda, né? Com workshop, com algumas coisas assim. Como eu sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, eu sei que em todo lugar tem desenhista que pode fazer isso daí. Perto de cada escola tem um desenhista. Para ser rápido então, baixem o livro, você vai se inscrever ali direitinho, colocar da onde que você é e tudo mais, porque nós queremos um contato direto e depois vocês vão gravar o que está acontecendo na escola de vocês e vamos passar também no nosso site. Entre no nosso livro Efeito HQ e aplique na sala de aula. Boa sorte para vocês. Obrigado. Pois é, essa explicação que foi dada por mim e pela Sônia é a base do que é esse projeto Efeito HQ. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a linguagem dos quadrinhos. É uma linguagem importantíssima, onde podemos aproveitar muitas coisas, e ela é simples, é a mais simples que existe, né? Essa linguagem, ela vem do Homem das Cavernas. Esse desenho é um desenho do Homem das Cavernas. Era uma sequência de como caçar antílope, de como sobreviver. Então, a história das histórias em quadrinhos começa nos Homens das Cavernas. Se é uma linguagem da época do Homem das Cavernas e até hoje é uma linguagem moderna, utilizada, é porque é muito importante. E às vezes passa meio batido, porque a gente lê uma revista, né? E essa revista em quadrinhos você quer ler para se divertir, mas tem tanta coisa aqui que vocês mal sabem. Por exemplo, o que é mais importante numa linguagem de quadrinhos? Tem aqui uma sequência. O que é mais importante numa página de histórias em quadrinhos? Alguns falam que é o texto, outros falam que é o desenho, outros falam que é a página inteira, mas é algo que a gente não percebe. Veja bem, essa parte, essa canaleta que existe entre um quadrinho e outro, é justamente a parte mais importante de uma história em quadrinhos, justamente onde não aparece nada. É uma divisão entre um quadrinho e outro. Por quê? Porque é aí que funciona o cérebro. O desenhista ele deixa na escolha 2 quadrinhos, 3 quadrinhos diferentes, e nós é que fazemos a ponte de ligação entre um quadrinho e outro na nossa cabeça. Então está havendo um trabalho do nosso cérebro sem a gente perceber que nós estamos dando movimento para aquela ação, ao invés de vermos uma animação, por exemplo. Então, como faz a gente utilizar o nosso cérebro de uma forma diferenciada de assistir filmes ou de ver teatro? Então,
é muito boa essa linguagem para trabalhar o próprio time que cada um tem. Eu gosto de ler uma página de quadrinhos, às vezes, para ver um desenho por mais tempo, ou às vezes para ler rápido, que eu estou com pressa. O time é meu, o tempo é meu. Quer dizer, isso é sensacional, porque eu absorvo o que está aqui escrito da forma que eu quiser e não da forma que me é imposta. Isso numa sala de aula vale ouro. E como utilizar isso numa sala de aula? Como utilizar história em quadrinhos numa sala de aula? Muito bem. Primeiro tem que aprender o que é a linguagem das histórias em quadrinhos. Esse primeiro toque que eu dei é de alguma coisa que a gente não vê e que está nas histórias em quadrinhos, existe muito mais coisas que a gente não vê. Por exemplo, quando você lê uma história em quadrinhos, você é meio coautor. Então você faz um teatrinho na sua cabeça. A linguagem do teatro, sim, porque você que dá a voz para o personagem, você que dá a entonação da voz do personagem. Então você está fazendo quase que um teatro. A linguagem dos quadrinhos também é a linguagem do cinema, porque ela dá movimento. Tanto que os filmes hoje em dia usam o roteiro todo quadrinizado. E a história em quadrinhos já mostra que é um plano médio, um plano de close, ou qualquer coisa assim. Já fica no roteiro, tudo quadrinizado para o diretor poder trabalhar. Então veja bem, teatro, cinema, literatura. O texto nos quadrinhos já deixou de ser simplesmente algo de diversão. Muitos quadrinhos são adaptações de livros, de Monteiro Lobato, de Machado de Assis. Então, os quadrinhos também trazem literatura, texto. Temos outra coisa importante nos quadrinhos, que é evidentemente o desenho. E o desenho, cada desenhista tem seu estilo. Mas, para ensinar um aluno a trabalhar com quadrinhos, não é só falar sobre a linguagem. Para o aluno trabalhar com histórias em quadrinhos, ele precisa desenhar. É claro que pode-se fazer quadrinhos com montagem, fotografia, colagem, mas o ideal é ensinar o básico, porque é isso que vai fazer a criança ou o jovem a ficar inebriado com o desenho. E o professor não precisa fazer um curso de desenho. Nós vamos mostrar agora um passo a passo de desenho para criar um personagem. A criação desse personagem no desenho é a coisa mais simples que existe e todos conseguem, mesmo aqueles que acham que não sabem desenhar. E você, professor, educador ou os pais, vocês vão ser professores de desenho. Vamos ver como que funciona esse passo a passo, então, para vocês entenderem como que é trabalhar com o desenho na sala de aula. Também pode ser qualquer caneta, caneta hidrocor, qualquer outra caneta. Vamos começar com todo mundo copiando o que eu vou fazer passo a passo. Todo mundo sabe fazer um círculo, certo? Muito bem. Ou o número 0. Isso é um círculo. Todo mundo sabe fazer. Dentro desse círculo vamos fazer um rostinho, que começa com os olhos na parte aqui de cima, certo? Na altura dos olhos, nós vamos fazer as orelhas, certo? Em seguida, vamos trabalhar aqui o nariz. Podem ir copiando. E a boca. Vamos fazer sorrindo. Certo? E a sobrancelha. Pronto. Falta o quê? Cabelo. Cada um pode fazer o cabelo que quiser. Pode ser cabelo cebolinha, cabelo cascão, qualquer tipo de cabelo. Então, vou fazer um rabiscadinho aqui. E agora, conseguindo fazer esse rostinho, vem a parte que as pessoas realmente não sabem trabalhar. É só fazer aqui embaixo da cabeça um quadrado. Então, embaixo do círculo, um quadrado. Pode ser um retângulo também, né? Aqui ficou um pouquinho retângulo. E vamos fazer uma gola que é para ter aqui a parte do pescoço, certo? Então tem aqui a gola e temos aqui a parte básica da camisa. Vamos fazer mais um quadrado aqui que é a manga da camisa. Outro
manga da camisa. Vamos fazer aqui o braço. Já copiaram? Vamos entrar agora numa parte que é um pouco difícil. A mão, geralmente as pessoas não sabem fazer, por isso que criança desenha muito os personagens com as mãos para trás, os braços para trás, né? Para não desenhar a mão porque é difícil. Mas se a gente imaginar que nós temos aqui um círculo e que temos pétala de uma flor, nós temos aqui o dedão e mais 4 dedos, temos aqui a mão para fazer a mão aberta. Ele está querendo ter um abraço, certo? Então aqui a mesma coisa. Fazer aqui um círculo, certo? O dedão, os 4 dedos. Aqui. Uma ficou um pouquinho maior do que a outra. Natural, normal. Porque quando a gente está desenhando, a gente ainda não sabe direito a proporção das coisas. Então a gente vai fazendo um pouquinho diferenciado, mas não tem problema. Depois vai se acertando isso daí. Agora aqui mais 2 quadrados para fazer aqui as pernas do menininho. E a mesma coisa, vou fazer aqui a perna também. Vamos fechar aqui embaixo, porque ele vai estar de sapato, e vamos fazer aqui a meia. Já copiaram? O sapato é como se ele estivesse pisando numa pizza. Olha aqui. Fazer isso daqui. Fazer isso daqui. E colocar um salto aqui. Certo? Aqui está um personagem que não é o personagem de palitinho. Ele já tem um formato, já tem braços, pernas, sapato, roupa. A roupa aqui cada um pode fazer o desenho que quiser, né? Cada um pode fazer o desenho que quiser. Pode colorizar do jeito que quiser. Cada um faz a roupa como quiser. E aí vai acertando. Aqui no sapato dá para colocar o cordãozinho, certo? Se quiser que seja um pouquinho igual a tênis, pode fazer só essa parte aqui que tem o tênis, certo? E aqui está um personagem. A criança já pode dar até um nome para esse personagem e ela pode desenvolver o que ela quiser com esse personagem. Porque depois ela vai aprender a fazer esse personagem andando, esse personagem pulando, esse personagem fazendo positivo, né? Mas esse é o início. E quem conseguiu desenhar esse personagem, está desenhando e pode passar para as outras pessoas essa mesma fórmula que foi passada aqui. Entenderam? Façam de novo, várias vezes, esse mesmo processo. Vai chegar um momento que vocês já vão ter esse processo dentro da cabeça e vão fazer naturalmente. Podem acreditar. Esse é o princípio de aprender a desenhar. Fazer um personagem. Correto? Vocês viram que não é tão difícil, né, fazer um personagem. Por quê? Porque quando a gente faz o passo a passo, em figuras geométricas, a gente vai marcando na cabeça que um personagem tem aquela estrutura. E nunca mais se esquece, por causa que foi feito o passo a passo. Vocês podem fazer esse exercício junto com várias pessoas de qualquer idade e sempre vai funcionar da mesma forma. Alguns vão desenhar bonitinho, eles têm uma percepção maior de espaço. Outros vão desenhar meio torto, um braço maior que o outro e tudo mais, mas não faz mal, porque esse tipo de trabalho é para mostrar que você consegue desenhar alguma coisa além do palitinho, né, do personagem de palitinho, além da casinha que todo mundo aprende, né, além daquelas coisas muito simples, né, e que esse já é um personagem para participar de uma história em quadrinhos. Ele pode ser customizado, cada um pode fazer, colocar a roupa que quiser, a cor que quiser, o
personagem que quiser, o tipo de cabelo que quiser e fazer seu próprio personagem, o seu pequeno avatar. E com isso, começar a construir histórias em quadrinhos. Nós não vamos explicar todo o passo a passo de como fazer uma história em quadrinhos, que é um pouco mais longo, seria uma outra aula. Mas por isso que existe o livro e o caderno de exercícios, que vocês podem ver, que vai junto com o livro gratuitamente, que tem esses exercícios e a explicação. Esse exemplo que a gente passou é só para quebrar aquela coisa de que você fala que não sabe desenhar e acabou. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é uma pessoa que está falando para você que você não sabe desenhar, é você mesmo. Então quando nossa voz sai e entra aqui no ouvido, é uma voz de comando, porque eu acredito na minha voz. Se eu não acreditar na minha voz, eu não acredito em mim. Então é muito importante a gente não criar esses muros que a gente cria desde criança. Não desenha aí, não picha o muro, não faça isso, não. Você cria um não grande na tua frente e nunca mais você consegue transpor. E todo mundo desenha, porque é uma coisa instintiva. Se começou com o Homem das Cavernas, é uma coisa instintiva. Então todo mundo desenha, todos, desde criancinha. Mesmo aquela criancinha de 2 anos de idade que pega um lápis e rabisca tudo, ele está fazendo o desenho dele. E tudo é uma evolução. Se vocês perceberem, voltar ao vídeo do ensinamento de como desenhar o personagem, e vocês voltarem a fazer novamente esse processo, vão ver que já vai haver uma evolução. E assim por diante. Por quê? Porque o treinamento é que faz você desenhar melhor, cada vez melhor, e melhorar bastante o desenho. Mas, agora eu vou explicar como vocês devem, na sala de aula, organizar para começar a trabalhar com quadrinhos em qualquer matéria. Vamos dizer que é matemática. O professor de matemática está com um problema incrível, os alunos do curso médio não estão entendendo o que é o π. Na cabeça deles é o seguinte: por que eu tenho que aprender o que é o π, esse número que nunca termina? O que vai fazer na minha vida isso? Para que vai servir? Então existe uma resistência grande quando vem alguma dificuldade e o aluno ele já cria aquela barreira. Se fizer através de histórias em quadrinhos, o processo vai ser completamente diferente. O professor vai pegar grupos de 4 numa sala de aula e falar: olha, o π vai virar histórias em quadrinhos. Ele vai ser um personagem. Então esse personagem, o π, ele vai ter que começar uma historinha e terminar uma historinha. Vocês vão ter que pesquisar, entender o que é o π, e aí vocês vão criar suas historinhas. Cada grupo cria. Eu não sei desenhar, como que vai desenhar o π, como que vai... Olha, é o seguinte, dentro dos 4 que estão fazendo, dá para fazer colagem, dá para fazer fotografia, não importa se é um garoto com uma camiseta do π, se o π é o π mesmo, isso vai ser criado por vocês. O que importa é que vocês vão ter que fazer uma historinha com o π. E aí o que acontece na sala de aula? O professor vai estar olhando o que eles estão fazendo e criando e tal, e vai estar dando umas dicas, né? Falando: olha, não é por aí, você está fazendo certo, está indo bem, e dá uma acompanhada naquilo lá. É uma experiência que está passando para o pessoal da escola, da sala de aula. E aí, quando eles terminarem, o professor vai passar a historinha de cada grupo que fez para o outro grupo. Troca as historinhas e cada um vai ler a historinha do outro. O que passa na cabeça nesse processo? Passa de que cada um teve um jeito de explicar como que é o π. E todo mundo vai ler o jeito de cada um. Vai ficar tão forte na cabeça de cada um o que é o π, que essas historinhas podem virar um gibizinho para ser distribuído na sala de aula, para levar para os pais. Eles vão ficar mostrando vão ficar mostrando para os netos mais tarde, porque é uma coisa tão mágica, tão gostosa, isso, que fica guardado. Nunca mais eles vão esquecer o que é o π, porque eles fizeram esse processo. Então, os problemas que surgem na sala de aula, as dificuldades que os professores têm, os educadores têm na sala de aula, pode ser minimizada. Dentro de casa, dá para fazer 1000 brincadeiras com o desenho. E esse processo pode ser repetido com os pais e os filhos também. Principalmente agora que houve esse problema da pandemia, foram obrigados a ficar em casa, ainda são obrigados a ficar em casa. Então, é muito... Pois é,
O que nós estamos gravando aqui é um vídeo muito simples, só para dar um gostinho do que é trabalhar quadrinhos e dar uma noção do que é fazer quadrinhos. Como existe já um livro explicando tudo, é importante que vocês leiam, principalmente porque é gratuito, Efeito HQ. Por que Efeito HQ? Porque você, professor, educador e até os pais, se tiverem qualquer problema na sala de aula com português, com matemática, com ciência, dá para se trabalhar com essa linguagem dos quadrinhos. Isso tem funcionado tão bem, mas tão bem, que os alunos começam a se interessar muito mais pela matéria. Uma história em quadrinhos com Einstein, uma história em quadrinhos feita com, por exemplo, na área de geografia, a história do vulcão. O vulcão pode virar um personagem também, tudo pode virar personagem, tudo pode virar história em quadrinhos. Então a aplicação pode ser feita de qualquer forma. O que tem que acontecer é usar essa experiência, fazer isso realmente e ver os resultados. E vendo os resultados, tentar passar para frente para outros professores, para outros educadores, de que isso é possível. Porque não tem gasto, é papel e lápis, não tem gasto com equipamento, tem gasto com cabeça. E isso a gente tem, e tem que saber usar. E uma outra coisa importante dos quadrinhos é que eles têm uma linha muito boa institucional. Do próprio Maurício de Souza, podemos ver várias revistas institucionais, por exemplo, essa daqui, da Acessibilidade. Essa revista da Acessibilidade mostra para as crianças como temos que respeitar a acessibilidade de quem tem alguma deficiência. Uma história em quadrinhos simples, rápida e que pode ser distribuída na escola. Outras, saúde bucal. Temos aqui a Viva as Diferenças, onde você tem aqui os personagens Luca, que é um cadeirante, né? A Dorinha, que é cega, né? E a Tati, que tem síndrome de Down, né? E como é a adaptação e inclusão dessas crianças e como saber tratá-las numa sala de aula. Então, muito importante essas histórias, porque elas informam de um jeito onírico. A criança gosta de ler e é muito mais fácil para o professor passar esses ensinamentos. Assim como uma sequência dessas Saiba Mais, né? Essa revista Saiba Mais, aqui, por exemplo, sobre eleições, né? Sobre o Pelé. Os assuntos são variados: sustentabilidade, fauna marinha e até imigração japonesa. Então, as histórias em quadrinhos não são só os gibis que a gente vê normalmente, mas esses gibis especiais e livros também especiais que mostram assuntos que o professor vai conseguir trabalhar dentro da sala de aula de uma forma muito gostosa. Hoje a gente está discutindo a escola tempo integral, certo? Para uma criança ter vontade de ficar o dia inteiro numa escola, ou boa parte do dia, tem que haver todo esse trabalho em cima de coisas que crianças gostam de fazer. E eu duvido que exista uma criança que não goste de desenhar, mesmo não sabendo desenhar direito. Imagina ela aprendendo, e com a prática, e se juntando com os amigos, ela vai aprender a desenhar e vai aprender a brincar com isso, com os pais, com os próprios professores, e isso vai ser uma coisa muito legal para se trabalhar dentro da sala de aula. Nós estamos participando aqui dessa área virtual da Bienal e com muito prazer, convidados pelo Maurício de Souza, pela Maurício de Souza Produções, para passar esses ensinamentos onde o professor, o educador, os pais e as crianças consigam realmente trabalhar bastante mesmo, com muita vontade, alegria e diversão dentro da sala de aula. Vamos ver que no livro tem várias experiências. Por exemplo, você desenha números, você também pode aprender a fazer algum personagem através de números. Vamos lá. Número 6. Número 3. Ao contrário. Número 2. Número 1, deitado.
número 0. Aqui o número 3 novamente, para a sobrancelha. O número 2 de novo para a orelha. E vários números 3 para fazer um cabelinho espetado. Então ninguém pode dizer que não sabe desenhar, porque com números você faz qualquer tipo de desenho. É só ter um pouquinho de criatividade e daí você consegue criar um personagem tão diferente quanto esse aqui que a gente acabou de criar. É simples. Se você não sabe desenhar números, você não sabe nem matemática, né? Todo mundo desenha números ou desenha uma letra. A partir de números e letras dá para se desenhar. Leiam um livro que vocês vão ver como isso daí é fácil. Muito obrigado e esperamos uma próxima oportunidade para a gente continuar conversando sobre isso. Isso vai acontecer. Muito obrigado e até mais.